Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estar pela primeira vez aqui com os irmãos. Quero glorificar o nome do Senhor pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia sobre a nossa vida. Abra, por favor, a sua Bíblia no Salmo de número 145, livro dos Salmos, Salmo de número 145. Enquanto você encontra, eu quero glorificar a Deus pela vida do pastor Amado, que é o nosso pastor vice-presidente aqui. Foi um prazer conhecê-lo, pastor Carlos. Nós conversamos por algumas vezes, né? Que o Senhor abençoe o Senhor de forma poderosa para a glória do nome do Senhor Jesus. Fiquei muito feliz por conhecer o pastor Felizardo. Agora há pouco nós nos encontramos. Eu cheguei hoje por volta de 11 e pouca da manhã, e o pastor Olindo e o irmão Toninho, certeza, não é isso? Foram nos buscar. Fizemos uma viagem abençoada, né, pastor? Eu até para uma cochiladazinha no carro um pouquinho, e o Senhor nos conduziu em paz e em segurança. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero irmão Esdras, que nós conhecemos no mês de... Onde é o Esdras? No mês de julho agora. Nós estivemos na escola bíblica de Obreiros nos Estados Unidos. Ele estava lá também cooperando com o trabalho, e foi uma alegria poder conhecer o nosso querido irmão. Eu sou, como é a primeira vez que eu vou falar, eu sou de Minas Gerais, nascido e criado em Minas Gerais, uma família assembleiana. Nasci num lar assembleiano há 40 anos atrás. Eu fiquei feliz quando o evangelista, nosso irmão Ebiezer, falou que esse jovem pregador, né, depois de certa idade, a gente já fica muito feliz de ser chamado de jovem. Quando a gente é novo, a gente não gosta de chamar de menino. Aí depois que a gente vai ficando mais velho, quando chama de menino, a gente acha bom. São as coisas da vida. Então eu nasci numa família, num lar assembleiano já, e sirvo ao Senhor desde a minha infância. Papai pastoreou algumas congregações, então muito jovem nós começamos a nos envolver com a obra de Deus. Depois, aos 16 anos de idade, eu comecei a pregar, a ensinar na casa de Deus. Estamos hoje em Belo Horizonte, embora eu seja do interior do estado, mas nós estamos hoje na capital das Minas Gerais, servindo ao Senhor ali com os irmãos. Eu sou casado há 20 anos com a irmã Elaine, tenho 3 filhos, Axa, Benhur e Damaris, uns meninos muito bonitos e abençoados, para a glória do nome de Jesus. Nós vamos ficar com os irmãos aqui esses dias, e eu tenho certeza que será um tempo de bênção para a minha vida, e eu quero crer que Deus nos trouxe aqui para ser bênção também para a vida dos irmãos. Amém? Salmo de número 145. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo de número 12. Salmo 145, do versículo 1 ao versículo 12. Todos encontraram? Amém? Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras.
Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. Ainda o versículo 13: o teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Meus queridos e amados irmãos, o livro dos Salmos, ou os livros dos Salmos, nós podemos dizer assim no plural, é na verdade a coletânea de vários livros que até hoje são hinos de cânticos de louvores a Deus durante as celebrações das festas judaicas. Os livros dos Salmos são hinos de exaltação ao Senhor, e nós vemos nos Salmos algumas características que são peculiares aos momentos para os quais os Salmos foram escritos. Existem salmos que são chamados de salmos dos peregrinos, que eram salmos que os judeus cantavam quando saíam das suas casas e iam para Jerusalém para adorar a Deus durante as festividades do templo. Existem alguns salmos também que são chamados de salmos dos degraus, que eram salmos que eles cantavam subindo e descendo as escadarias do templo, louvando e glorificando ao Senhor. Os salmos são chamados por alguns estudiosos de Pentateuco humano, porque quando nós estudamos o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, nós aprendemos que no Pentateuco Deus sempre vem ao encontro do seu povo. Desde o livro de Gênesis, Deus está indo no Éden para falar com Adão e Eva. Em Êxodo, Deus está tirando o povo de Israel do Egito. E em todos os demais livros do Gênesis, o que nós mais vemos é esta ação de Deus em direção ao seu povo. Os livros dos Salmos são chamados de Pentateuco humano, porque nos Salmos é o ser humano que está indo a Deus. Em todos os Salmos, os salmistas sempre nos faz um convite à adoração. Em todos os Salmos, os salmistas nos convidam a entrar diante de Deus. Há alguns anos atrás eu li um livro de um jornalista americano muito conhecido aqui no Brasil, Philip Yancey. Ele escreveu um livro chamado A Bíblia que Jesus Lia. E neste livro, que é na verdade uma interpretação do Antigo Testamento, quando ele vai falar sobre o livro dos Salmos, ele fala sobre uma oscilação de ânimo que existe no livro dos Salmos. E ele vai mostrar que os salmistas, nem sempre o mesmo salmista, mas ele vai mostrar que os salmistas estão adorando a Deus em toda circunstância, em todo o tempo da sua vida. E ele mostra que esta oscilação de ânimo está ligada a esses diversos momentos que o salmista está adorando a Deus. Por exemplo, às vezes o salmista diz assim: clamei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. Mas de repente o salmista está dizendo: Senhor, até quando eu irei te clamar e o Senhor não vai me ouvir? Às vezes o salmista diz: o justo sofre muitas aflições, mas o Senhor o livra de todas. Mas em outro lugar nós vemos o salmista dizendo: Senhor, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento todo dia. O Philip Yancey então vai nos ensinar, vai nos dizer, aliás, que o livro dos Salmos está nos ensinando é que não importa a situação, não importa o momento de vida em que nós estamos vivendo, nós sempre temos razões para adorar e glorificar o nome do Senhor. Nós sempre temos razões para isso. O Salmo de número 145 é um salmo em que o salmista está adorando a Deus mais uma vez, em que ele está bendizendo, glorificando o nome do Senhor.
E como nós estamos no trabalho de missões, eu quero meditar com os irmãos, pensar com os irmãos nesta noite sobre alguns princípios missiológicos do Salmo 145. O Salmo de número 145, neste momento de adoração, neste momento de glorificação ao nome do Senhor, o salmista vai nos dar alguns princípios para a obra missionária. O que são princípios? Princípios são bases para que a gente faça alguma coisa. Princípios são bases, são fundamentos para que a gente consiga subsistir, para que a gente consiga ir adiante. Eu faço parte de uma corporação militar em Minas Gerais, e na corporação, toda corporação militar, existem princípios que são princípios perenes, que são princípios duradouros. Então, mesmo que nós vivemos momentos diferentes, mesmo que nós passamos gerações diferentes, mas estes princípios vão nos dar base para continuar existindo. Então o salmista, no Salmo 145, vai nos apresentar alguns princípios. Ele inicia o salmo dizendo: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Assim como todos os demais salmistas, o salmista, ao escrever o salmo de número 145, que é um louvor de Davi, ele começa com a adoração, ele começa bendizendo, exaltando, glorificando o nome do Senhor. O primeiro princípio que o Salmo 145 nos ensina para a obra missionária é justamente o princípio da adoração. Não se faz a obra missionária sem adoração, não se faz a obra missionária sem reconhecimento, porque o que é adoração? Adoração é reconhecer a divindade. Quando nós estamos adorando a Deus, nós estamos reconhecendo que Ele é Senhor dos senhores, que Ele é Rei dos reis, que Ele domina sobre todas as coisas. Quem não adora, quem não reconhece esta grandeza de Deus, não consegue trabalhar para Deus, porque muitas vezes parece que as coisas não vão dar certo. Muitas vezes, quando estamos fazendo a obra de Deus, principalmente a obra missionária, há um slogan, porque missões é algo do Deus do impossível. Quando estamos fazendo a obra missionária, existem situações que parece que não vão se resolver, não vão dar certo, mas quando a situação fica difícil, quando as coisas ficam apertadas, o Espírito Santo move a nossa alma e nós fazemos como o salmista: eu vou começar a adorar, eu vou começar a glorificar, eu vou começar a bendizer o nome do Senhor, porque se tem uma coisa que abre os céus, é o louvor da igreja. Se tem uma coisa que para o inferno, é o louvor da igreja. Se tem uma coisa que traz a presença de Deus para o meio do povo, é o louvor da igreja, é a adoração ao nome maravilhoso do Senhor Jesus. O primeiro princípio para a obra missionária é o princípio da adoração. Não se faz a obra de Deus sem adoração. Não se faz a obra de Deus sem adorar. Aleluia, glórias a Jesus. Nós corremos o risco, meus queridos irmãos, de fazermos a obra de Deus simplesmente pelo trabalho, de fazermos missões simplesmente pelo resultado do trabalho. Não, tudo que nós fazemos é visando a adoração. O que nós queremos é que o nome de Jesus seja conhecido em todos os lugares. Já foi dito aqui nesta noite, ainda existem lugares que o Evangelho não chegou, e o que nós queremos é que o Evangelho chegue, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o nome de Jesus seja exaltado. Não há algo mais grandioso para a minha vida do que quando eu vejo o povo de Deus adorar ao Senhor, glorificar o nome maravilhoso de Jesus. Aleluia. O princípio da adoração é importante, porque para adorar ninguém precisa ter muitos cursos de doutorado. Para adorar ninguém precisa deter todo o conhecimento do mundo. Para adorar nós só precisamos conhecer ao Senhor que tudo fez, ao Senhor que tudo é. Quando nós adora aquele que é sábio, adora aquele que não tem sabedoria,
sabedoria, adora aquele que já é velho, mas adora aquele que é criança também. A adoração é a maior expressão da nossa alma, a adoração é a maior expressão do nosso ser, a adoração nos coloca na presença de Deus. Bendito seja o nome glorioso do Senhor Jesus. Eu costumo dizer que só a adoração nos faz estar no mesmo ambiente que Deus está e sentir a mesma glória que Deus tem para compartilhar com o seu povo. O princípio da adoração é o primeiro princípio missiológico que o Salmo 145 nos ensina, que eu e você nesta noite, antes de qualquer coisa, antes de pedirmos a Deus uma bênção, antes até mesmo de trabalharmos para a obra de Deus, que nós possamos fazer como salmista: eu irei te exaltar, ó Deus meu e Rei, todos os dias te bendirei. Eu não vou te louvar só no dia que tudo vai bem, eu te louvarei todos os dias da minha vida, todos os dias te bendirei e glorificarei o teu nome para sempre. Oh, aleluia, aleluia. O segundo princípio missionário que o Salmo 145 nos ensina está no versículo de número 3. O salmista diz assim: grande é o Senhor, ainda reconhecendo esta grandeza de Deus, e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. A sua grandeza é insondável. O maior teólogo da Bíblia foi o apóstolo Paulo, a pessoa mais importante do cristianismo depois de Cristo, o doutor da Bíblia, aquele que mais escreveu, aquele que sabia falar sobre todas as coisas em qualquer momento e em qualquer situação. A carta aos Romanos, nós estudamos nas lições de escola dominical há poucos dias o Evangelho de Jesus anunciado por Paulo na carta aos Romanos. A carta aos Romanos é o livro mais teológico de Paulo. A carta aos Romanos é o livro mais filosófico, é onde Paulo apresenta todo o seu conhecimento, porque ele estava escrevendo para a sede do império. Então ele vai escrever de forma erudita. Paulo vai teologando na carta aos Romanos, ele vai falando de coisas grandiosas na carta aos Romanos. Mas chega um momento que Paulo para de construir teologia e ele começa a dizer no capítulo 11, versículo 33: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Paulo está diante de Deus agora como que nos dizendo: não adianta mais agora tentar construir teologia, o que nós precisamos é nos render em adoração diante de Deus e reconhecer a sua grandeza. E então neste reconhecimento de grandeza, Paulo diz: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória é eternamente, amém. Sabe qual é o segundo princípio da obra missionária? É o princípio do reconhecimento. Reconhecer quem Deus é, reconhecer que Ele tem o controle, reconhecer que Ele tem o domínio. O salmista está nos dizendo: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. E Paulo respondendo o salmista, ele diz: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que ele possa ser restituído? Reconhecimento, reconhecer que Ele é Deus, reconhecer que Ele é Senhor dos senhores, reconhecer que Ele tudo pode. Aleluia, aleluia,
Aleluia. Mesmo quando Ele não faz, Ele pode fazer. Mesmo quando Ele não age, Ele pode agir. Eu lembro, meus irmãos, dia 14 de julho do ano de 2013, a minha esposa tinha sido diagnosticada com câncer de mama, e nós começamos a orar para que Jesus a curasse. E eu orei com toda a sinceridade do meu coração. Eu disse: Deus, eu sei que a tua vontade é soberana. Eu sei que o Senhor pode fazer aquilo que o Senhor quer e vai fazer aquilo que o Senhor quer, mas eu vou expressar para o Senhor qual é a minha vontade. Eu quero que o Senhor cure a minha esposa. Eu quero que o Senhor faça esse câncer desaparecer. Eu orei a Deus e disse: Deus, eu já orei por uma irmã e ela foi curada de câncer de mama. Se o Senhor curou a esposa do outro quando nós oramos, e agora a minha esposa cure, nós acreditamos nisso. Acreditamos, e os dias foram passando, ela foi para a sala de cirurgia, mas eu acreditava, eu pensei na minha mente, eu construí o seguinte pensamento: quem sabe ela vai chegar, quando diagnosticamos e tivemos o resultado de câncer de verdade, eu falei: não, Deus deve estar permitindo isso acontecer, para a gente ter certeza que era câncer e que Ele vai curar. Então eu acreditei que quando ela já entrasse para a sala de cirurgia, eu pensei: quem sabe, depois que ela já estiver até sedada, antes de operar, o médico vai fazer um exame clínico na mama e vai dizer: não, desliga tudo, vamos esperar ela voltar da anestesia, porque os nódulos sumiram, o câncer sumiu, desapareceu, vamos fazer novos exames. Mas quando ela entrou no bloco cirúrgico, o Espírito Santo disse em meu coração: se prepare para enfrentar a maior batalha da sua vida. Foi numa quarta-feira, eu saí do hospital, já era mais de 10 horas da noite, fui para minha casa, orei com os 3 filhos, deitei na cama sozinho, e eu falo que a cama fica grande demais para a gente sozinho. E aí me ligou um amigo da minha cidade, Governador Valadares, e ele começou a conversar comigo, perguntando como eu estava. Eu comecei a abrir o meu coração para ele, dizendo: olha, as coisas não estão indo tão bem quanto eu pensava. Eu queria que Jesus curasse, agora eu sei que ela vai passar por quimioterapia, radioterapia, é um tratamento difícil, mas está bom. E então ele me perguntou: e amanhã o que você vai fazer? Era quarta-feira, já quinta-feira de madrugada, e ele falou: e amanhã à noite, na verdade na mesma quinta, o que você vai fazer? E eu disse: eu vou pregar numa quinta-feira da vitória. Aí ele deu uma risada grande e falou assim: o que você vai pregar? E eu disse: eu vou pregar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Ele batiza com o Espírito Santo e que Ele leva para o céu. Ele não quis curar minha esposa, Ele vai promover o tratamento, a cura através do tratamento, mas Ele continua sendo Deus, Ele continua curando, Ele continua sendo o Senhor. É isso que o salmista está nos ensinando. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Quem pode entender a grandeza de Deus? Quem pode entender os planos de Deus? Quem pode entender como Deus faz uma coisa? Eu sei, Ele é Deus, Ele é Senhor da nossa vida. Oh, aleluia! Mesmo quando as coisas não vão bem, Ele é Senhor. Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o Senhor da tua vida. Não espere as coisas estarem no melhor momento para fazer alguma coisa para a obra missionária. Não espere estar vivendo o melhor momento da sua vida para fazer alguma coisa para Deus. Reconheça a grandeza de Deus. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Ele é muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Por mais que a gente tente, por mais que a gente queira, ainda que a gente faça cursos teológicos, seja doutor em teologia, nós vamos parar diante da grandeza do mistério de Deus e teremos que fazer como Paulo: ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus. Oh, aleluia! Teremos que nos render em adoração, dizendo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém.
Princípio da adoração. Segundo princípio, princípio do reconhecimento. O terceiro princípio está no versículo 4 do Salmo 145. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus feitos poderosos. Sabe que princípio é esse? É o princípio da continuidade. A obra missionária tem o princípio da continuidade. A obra não para quando um soldado tomba, não. A obra não para quando uma geração passa. Eu disse, sou filho de crentes, não tenho uma tradição pastoral familiar. Meu pai é presbítero da igreja, hoje está assim, encostado por problemas de saúde. Mas uma geração precisa louvar as obras de Deus a outra geração. Eu digo isso aos meus filhos. A minha filha mais velha tem 18 anos, o do meio, o menino, o Beiu, vai fazer 15 agora, dia 1º de outubro. E a Damaris vai fazer 12 anos, dia 11 de novembro. Mas eu tenho dito para eles a nossa vida do Senhor. Eu tenho dito a eles a nossa família, uma família sacerdotal, uma família profética, uma família que serve ao Senhor. E o salmista está dizendo, uma geração vai louvar a outra geração as suas obras. Eu me lembro, meus queridos e amados irmãos, de alguns anos atrás, talvez uns 5 ou 6 anos aproximadamente, estivemos junto com o pastor Jander Magalhães, que o pastor Carlos conhece, eu acredito que já pregou aqui. Estivemos com o pastor Jander Magalhães no Paraguai, fazendo uma viagem missionária. Estava conosco o irmão Denilson, evangelista da igreja, pastor de uma igreja no interior do Rio de Janeiro. E durante todos os dias que nós estivemos naquela viagem missionária, a palavra que o irmão Denilson mais falou conosco foi a seguinte: este é o tempo de fazermos a obra de Deus. Nós precisamos fazer a obra de Deus agora, porque talvez não haja mais tempo de fazermos a obra de Deus. Todos os dias nós conversávamos sobre isso. No dia de ir embora, estávamos na casa de um pastor em Assunção, na capital do Paraguai, já perto do aeroporto, e o Denilson resolveu comprar uns negócios lá. E ele me chamou para ir, chamou o pastor Jânio. Eu falei, Denilson, eu não vou porque a gente vai se enrolar comprando as coisas lá, é um tumulto no centro de Assunção, e nós vamos perder o voo, eu não vou. Ele chamou o pastor Jander, e o pastor Jander falou, não vou, Denilson, eu estou cansado. E aí o pastor Jander falou, não, vai com ele, só vocês ficarem de olho no relógio, vai lá, resolve o que tem que resolver e volta depressa. A verdade é que nós fomos, e eu fiquei, Denilson, vamos embora, Denilson, olha o voo, e perdemos o voo. Fiquei muito irritado. O pastor Jander pegou o voo, voltou ao Brasil, e o Denilson tinha deixado o carro dele lá na minha casa, em Belo Horizonte. Nós ficamos lá e viemos embora. No outro dia, chegamos em Belo Horizonte. Denilson pegou o carro, viajou 120 quilômetros aproximadamente para a cidade de João Molevade, bem próximo de Belo Horizonte, e ele foi resolver um negócio num carro da loja dele. Denilson, assim, de uma família muito abastada, a família inteira, mais de 100 lojas no Brasil inteiro. Ele foi a João Molevade resolver um problema de um carro da loja que tinha batido, resolveu a situação de seguro, saiu de João Molevade, passou em Viçosa, na casa do pastor Jander, e quando era mais ou menos 11h20, 11h40 da noite, ele saiu da casa do pastor Jander, e o pastor Jander disse assim, Denilson, não vai embora, fique aqui, não vai embora. Ele falou, não pastor, daqui 40 minutos eu estou em casa, eu estou bem, estou descansado. Ele lanchou com o pastor Jander e foi embora. Quando foi 3 horas da manhã, a irmã Marlúcia, esposa do irmão Denilson, ligou desesperada para o pastor Jander, gritando ao telefone, dizendo, pastor, o Denilson está morto, o Denilson morreu. Ele chegou na cidade dele, meus queridos irmãos, uma reta de mais de 1 quilômetro, e enquanto ele estava trafegando nessa reta, um rapaz embriagado, dirigindo um veículo Gol, ultrapassou o carro dele, bateu num caminhão, o caminhão quebrou o eixo dianteiro e veio em cima do carro do Denilson, uma Tucson, um carro grande, e matou o Denilson na hora. A Bíblia que estava no painel ficou prensada no peito dele. E então nós conversamos com o pastor Jander, ele me ligou ainda pela madrugada, nós não pudemos ir ao velório e sepultamento do Denilson. O pastor Jander deu uma palavra através do telefone celular, e nós começamos a falar, pastor, esta família não vai
vai querer mais fazer missões. O Denilson investia muito em missões. Ele tinha comprado um lote, tinha dado dinheiro para os irmãos comprarem um lote para construir uma igreja no Paraguai. O Denilson investia em missões em Cuba, e nós pensamos como explicar, o que falar para uma família dessa. O pai está voltando do campo missionário, está a menos de 2 quilômetros de casa, já dentro da sua cidade, e o carro dele é atingido violentamente por um caminhão, uma fatalidade. Como explicar? Eu comecei a pensar, tentar entender, e percebi que todas as coisas que aconteceram, o atraso do voo, a ida do Denilson a João Monlevade, tudo contribuiu para que ele estivesse naquele lugar, naquele momento. Alguns segundos a menos ou alguns segundos a mais, ele não estaria ali. E então sepultaram o Denilson, e nós pensamos, a obra de Deus agora nesta família, a obra missionária vai parar. Passaram-se uns 15 dias, a irmã do Denilson ligou para o pastor Jânio dizendo: pastor, eu e o Denilson, o filho mais velho do Denilson, nós queremos fazer uma visita para o senhor, pastor. E o pastor pensou: pronto, agora eles vão reclamar. Que explicação que eu vou dar para esta família? Que explicação que eu vou dar para a irmã, para o filho? O que eu vou falar? E eles chegaram na casa do pastor Jander, conversaram e disseram: pastor, nos apresenta todos os projetos que o Denilson tinha com o Senhor, nos apresenta todos os projetos que o Denilson contribuía. E o pastor Jander apresentou. Quando o pastor Jander apresentou, o Dedê falou: pastor, a partir de hoje nós vamos assumir todos os projetos do papai, porque ele morreu, mas a obra de Deus continua. E fala uma coisa, pastor: qual é a próxima viagem que o papai ia fazer com o senhor? Porque eu vou no lugar dele. Um ano depois, estava o Dedê lá no Paraguai, pregando na inauguração da igreja, que o pai comprou o lote e ele deu dinheiro para construir, com a Bíblia do pai, ainda com folhas manchadas de sangue, mas ele estava lá. Sabe por quê? A obra de Deus tem continuidade, continuidade, continuidade. Eu tenho dito que quando eu não puder pregar, se Jesus não voltar, o meu filho vai pregar. Quando ele não puder pregar, se Jesus não voltar, o meu neto vai pregar. Se Jesus não voltar, quando o meu neto não puder mais pregar, o meu bisneto vai pregar. Sabe por quê? Somos uma geração de adoradores, somos o povo de Deus. Haverá continuidade missiológica em nossa casa. Haverá continuidade, irmãos. A obra não vai parar. A igreja de Jesus, Mateus capítulo 16, ele disse: eu edificarei a minha igreja. Ele está nos dizendo: a igreja minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Princípio da continuidade. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras. Eu sempre digo lá em casa para os meus filhos: tudo que acontece na nossa vida é por causa do ministério. Tudo. As pessoas que nós conhecemos, os lugares que Deus nos leva, os bens que Deus nos dá, eu sempre digo para eles: é por causa do ministério. É por causa do ministério. Aleluia, aleluia. Um dia eu estava pregando na cidade de Viçosa, e ao final do culto a esposa do pastor me chamou e falou assim: pastor, Deus tem uma palavra para você. Uma mulher de Deus, prega a palavra de Deus. Irmã Jocely. A irmã Jocely começou a entregar uma palavra, uma mensagem de Deus para mim. E a gente que já caminhou há algum tempo, quando alguém vem entregar uma mensagem profética, a gente escuta, fica prestando atenção para ver se, como se fosse, vai bater. Ai, irmã, será que vai bater? A gente fica pensando, será que... E aí Deus foi falando, eu analisando o que ele ia dizendo. De repente Deus me quebrou, como se Deus dissesse para mim: você está analisando, então eu vou te mostrar. Aí de repente Deus me quebrou. Deus tomou a boca da irmã Jocely, e não era ela mais falando daquilo que Deus tinha mostrado para ela. Deus a tomou com dom de profecia e começou a falar comigo. E eu sei que uma coisa que eu nunca esqueci deste dia, Deus me disse assim: quanto aos teus filhos, que você os entrega a mim todos os dias, todos eles me servirão na minha obra, todos eles me servirão na minha casa.
Eu cheguei em casa no outro dia, os meus filhos tinham chegado da escola, estavam os 3 sentados no sofá. Eu passei, apontei o dedo para eles e disse: todos vocês serão obreiros na casa de Deus, todos vocês servirão a Deus na sua obra. Eles olharam uns para os outros. A minha filha mais velha fez assim para eles, só como dizendo: não estou entendendo, e falou: papai, por que você está dizendo isso? Eu falei: porque Jesus falou, vocês serão homens, ou você mesmo será um homem, e vocês, meus filhos, serão mulheres muito bem sucedidas na vida. Eu abençoo vocês, que vocês terão faculdade, que vocês terão uma profissão, que vocês serão bem sucedidos, mas acima de tudo serão servos de Deus, para a glória do nome de Jesus. Aleluia, bendito seja o nome glorioso de Jesus. Nós precisamos ensinar isso, irmãos, para a nossa casa. Não tem como fugir. A minha família é uma família de Deus, para a glória do nome do Senhor. Os meus filhos eles serão homens e elas serão mulheres bem sucedidas, mas em nome de Jesus eu aguardo. Esses dias eu disse para o meu filho, ele está na adolescência, a gente vive aquelas crises com a adolescência do filho, e eu disse: meu filho, eu estou esperando o dia que eu vou te passar minha Bíblia cheia de marcas, com alguns esboços anotados, e eu tenho certeza que um dia eu me assentarei para te ver pregar a palavra de Deus, e Deus vai usar a tua boca, a glória de Deus virá sobre você. Eu não abro mão de você. Sabe por quê, irmãos? A obra de Deus tem continuidade, a obra missionária tem continuidade. Se preocupe com a continuidade da igreja, se preocupe com a continuidade da obra missionária. A obra missionária não foi para a geração dos nossos pais, é para a nossa geração e para a geração dos nossos filhos. Primeiro princípio da obra missionária, princípio da adoração. Segundo princípio da obra missionária, princípio do reconhecimento. Terceiro princípio, princípio da continuidade. O quarto princípio está no versículo de número 10. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor. E o salmista diz assim: os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos. Sabe o que me chama a atenção? O salmista está dizendo: os teus santos te bendirão. Hoje em dia, irmãos, algumas pessoas estão querendo sublocar o evangelho. O que eu chamo de sublocar o evangelho? Quando eu alugo uma casa, eu morei de aluguel muitos anos, há 6 anos atrás Deus nos deu uma casa, paguei aluguel 13 anos, mas o Senhor nos deu uma casa. Mas quando eu alugo uma casa, eu não posso sublocar os cômodos desta casa, a não ser que o contrato de aluguel estabeleça que eu tenho o direito de sublocar. Aí eu posso alugar um quarto para um, outro quarto para outra pessoa e fazer uma pensão naquela casa. Caso contrário, eu não posso fazer sublocação, porque o contrato não prevê, não autoriza, não estabelece. Tem muita gente hoje, irmãos, querendo fazer sublocação do evangelho. Diz o seguinte: se a gente emprestar as nossas músicas para um cantor mundano cantar, pelo menos quando ele estiver cantando, o nome de Jesus vai estar sendo divulgado, porque a Bíblia diz que é necessário que o evangelho do reino seja pregado. A Bíblia diz isso mesmo. É em Marcos que Jesus falou sobre isso. Marcos escreveu sobre essa fala de Jesus, só que eu acho que eles não leem o resto do texto. Jesus falou assim: vocês serão perseguidos, vocês serão açoitados, jogarão vocês na prisão, porém convém que o evangelho do reino seja pregado. Jesus está falando é que crente é que tem que pregar. Aí tem gente, irmãos, que fica feliz hoje quando tem um cantor, tem até grupos evangélicos. Esses dias eu estava ouvindo uma música, um hino de um grupo evangélico, aí de repente entrou um cantor que está na mídia, aí o pessoal acha bonitinho, olha, ele está cantando os nossos hinos. O irmão sabe que eu tenho saudade, é de 25 anos atrás, quando eu tinha 15 anos de idade, a gente via, pastor amado, uma pessoa com a camisa escrito um versículo na rua, eu via na rua uma pessoa com um versículo na camisa, a gente podia dizer: Pai do Senhor, irmão, porque era crente. Eu sou dos tempos de Assembleia de Deus, eu me lembro da Assembleia de Deus de 35 anos atrás, aquele tempo que a gente passava na rua com a Bíblia debaixo do braço. Eles diziam que era rapadura, pelo menos dos nossos lados lá era assim. A gente passava na rua e eles gritavam: olha, glória a Deus e aleluia, carne no prato, farinha na cuia. Dizia que a gente era um povinho, mas sabe de uma coisa? Quem era crente era de verdade, estava nos olhos, estava no comportamento, estava na vida. Hoje todo mundo é crente, virou moda, tudo hoje é moda ser evangélico.
evangélico, é moda cantarina evangélico, irmãos, eles começaram a convidar os nossos pastores para aparecer em programas de televisão, e tem gente que fala, eu tenho que assistir o programa de não sei quem, porque o pastor fulano de tal vai estar lá, irmão. Isso é puro engano do diabo, é porque os programas estão perdendo audiência, aí para ter a audiência dos crentes, eles convidam o pastor para ir lá, o pastor vai, faz um monte de pergunta atravessada, um monte de coisa que não devia, e a gente está aplaudindo, está achando bonito que nada, isso é armadilha de Satanás, para tirar a igreja do foco. Quem tem que pregar o evangelho não são políticos, se for crente, glória a Jesus, mas quem tem que pregar o evangélico não são cantores mundanos. O salmista está dizendo, os teus santos, Senhor, os teus santos, Senhor, são os teus santos que te bendirão. Olha os santos de Deus aí, ó, bendizendo o nome do Senhor. É assim, os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino, vai pregar, vai anunciar, vai fazer missões, e anunciarão aos filhos dos homens a glória poderosa do teu reino. Há uns anos atrás eu ouvi uma entrevista de um cantor. Ele dizia assim, eu vou escrever música evangélica. Aí na entrevista perguntaram para ele, mas você é evangélico? Ele disse, não, eu quero fazer uma música legal para um público bacana. Primeiro, que o que ele quer fazer não é legal, não tem legalidade no céu, não tem legalidade na igreja, e não tem legalidade na vida de crente. Segundo, que nós não somos um público bacana, nós somos o povo que vai morar no céu. Público bacana é de artista, público bacana é de palhaço. A palavra bacana vem do Deus Baco, o Deus da alegria no mundo grego, o Deus da festa. Público bacana, aqui não, crente não é bacana, crente é lavado e remido no sangue de Jesus, é a igreja que vai morar no céu, aleluia. Estão dizendo que a gente é bacana só para a gente falar o que eles querem, só para a gente achar que a gente está na deles também. Não, meus irmãos, a Som Livre agora está lançando cantor evangélico e dizendo, você adora, e a Som Livre toca, parece que tudo que a Som Livre toca, a gente tem que adorar. Ei, meus irmãos, eu tenho dito nesse país que está na hora da igreja levantar a sua voz e ouvir o que Deus disse a Salomão, quando ele consagrou o templo. Deus veio a Salomão à noite em sonhos e disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. A cura da nossa terra está no joelho da igreja. Os teus santos te bendirão, Senhor. Missões. Quarto princípio da proclamação. Somos nós que proclamamos. Somos nós que proclamamos. Sabe, esse é o meu jeito de pregar, falar alto. Desde o menino eu falo alto. Às vezes a mamãe, eu estava aqui perto dela, falando, tem hora que meu filho, calma, eu estou aqui perto de você, fala devagar. Eu acho que Deus já estava me treinando para pregar mesmo. Aí um dia uma moça falou comigo, antes você tem que parar de gritar quando você prega. Deus não é surdo. Hoje eu prego há 24 anos, eu pregava uns 15 anos na época, tem uns 9 anos isso. Aí eu perguntei para ela assim, há quanto tempo você prega, minha filha? Ela falou, eu não prego. Eu falei, então dá licença, eu sei que Deus não é surdo, deixa eu gritar, porque Deus não é surdo, mas o homem é, e a gente tem que gritar para ele ouvir. Irmãos estão tentando calar a nossa voz, e não faça isso, não faça que nada, irmãos. Nós precisamos desses crentes que eles falam que é doido. Crente é tudo doido, Paulo disse que o evangelho é loucura para aqueles que não entendem. Deixa a gente gritar, deixa a gente pregar, a glória de Deus vai se manifestar, aleluia. Eu sei que nós precisamos esperar que os dias que nós vivemos são dias melhores, a tendência é só piorar, mas uma coisa eu espero, o último avivamento de Deus na face da terra vai envolver a minha casa, vai envolver os meus filhos, vai tomar a nossa vida, e nós sairemos por este mundo gritando que Jesus Cristo está vivo, que Jesus Cristo é o Senhor. E quando alguém nos perguntar quem é você, nós vamos dizer, eu sou um dos santos de Deus, eu sou um dos santos de Deus. O salmista diz, os teus santos te bendirão, e eu estou proclamando a tempo, a fora de tempo. O pastor leu aqui, como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não for
forem enviados, é hora de pregar. Aleluia, aleluia. Princípio da adoração, do reconhecimento, da continuidade, da proclamação. O último princípio, versículo de número 12: para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. Aí o salmista diz: o teu reino é o de todos os séculos, o teu domínio subsiste por todas as gerações. Reino de Deus. Precisamos entender o que é o reino de Deus. Não se faz missões sem entender o reino de Deus. O reino de Deus não é a igreja. A igreja é a agência do reino. O reino é maior do que a igreja. O reino de Deus não é físico, não é um reino humano. O reino de Deus é o poder, é o domínio que Deus exerce na terra através da igreja. Para a gente entender que nós somos a agência do reino de Deus, nós temos que lembrar do que Jesus disse a Pedro em Mateus capítulo 16. Quando Jesus perguntou, olha a pergunta de Jesus. Jesus chegou para os discípulos e disse assim: que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Aí eles responderam: uns dizem que Elias, outros dizem que é Jeremias, João Batista ou alguns dos profetas. A pergunta que interessava Jesus era a segunda pergunta. Aí Jesus pergunta assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Sabe o que eu aprendo com isso? Aquela primeira pergunta, o que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? Jesus poderia retrucar: gente, mas vocês não podem deixar o pessoal falar que o Filho do Homem é Elias, João Batista, Jeremias ou alguns dos profetas. O Filho do Homem sou eu. Talvez se fosse eu faria assim, mas Jesus só faz aquela pergunta como uma pergunta introdutória, porque na verdade, meus irmãos, Jesus não está muito interessado no que as pessoas estão dizendo a respeito dele aí. Não está. Tem gente que fica: não, mas é um absurdo, o camarada está falando que Jesus é isso, que Jesus é aquilo. Não, ele não tem conhecimento. Está igual aquele povo lá, não sabe quem é o Filho do Homem. Sabe qual é o interesse de Jesus? E vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Sabe uma coisa que eu aprendi nesses 40 anos de vida? Quando a gente é mais novo, a gente fica muito preocupado com o que algumas pessoas estão dizendo da gente. A gente tem que preservar o nome, porque a Bíblia diz, pastor Carlos, que melhor é o bom nome do que muitas riquezas. Então quando alguém fala alguma coisa sobre o meu nome, eu vou comprar: peraí, irmão, de onde você saiu esse negócio aí? Como é que é esse negócio? Então, mas tem gente, irmão, que nunca vai falar da gente aquilo que a gente quer ouvir. A gente tem que ficar, sabe que qual é a minha preocupação? O que a minha esposa está falando de mim, o que os meus filhos estão falando de mim, o que a minha igreja está falando de mim, o que este povo de Deus, que é um povo santo, está falando a meu respeito. É esse povo que é o nosso povo, é a nossa gente, é este povo que tem comunhão com a gente. Aí Jesus diz isso para os discípulos: tudo bem, esse pessoal aí está falando, eles não estão reconhecendo que eu sou o Filho do Homem, o Messias, né? Eles estão reconhecendo que eu sou o Cristo, mas tudo bem, mas e vocês? O que vocês dizem a meu respeito? A Bíblia diz que Pedro foi tomado por uma revelação vinda direto de Deus. Ele não titubeou, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para ele, eu penso que quase que aplaudindo Pedro. Jesus não fez isso porque Pedro já se achava em alguns momentos. Se Jesus faz, era pior. Mas Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Isso não foi uma revelação tua, foi uma revelação direta de Deus. Só Deus dá ao homem a verdadeira revelação de quem Jesus Cristo é. E sabe como ele faz isso? Através da obra missionária. Só Deus dá a revelação verdadeira de quem Jesus Cristo é. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Aí Jesus diz: recebeu a revelação, não é? Agora sabe quem eu sou? Deixa eu te mostrar agora. Já que você sabe quem eu sou, já que você recebeu a revelação, eu vou te dar aqui uma ordem missionária. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, essa tua declaração, firme como a rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual é a primeira coisa que a gente tem que saber depois que recebeu a verdadeira revelação do Cristo vivo? Que a igreja de Jesus, a igreja não é do homem,
homem, ela é de Jesus. Qual a segunda revelação? Ele edifica a sua igreja, ela permanece de pé, porque é edificada por ele. Aí Jesus fala, recebeu as duas revelações, entendeu os dois princípios aí, Pedro? Vou te dar o terceiro. Eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nas tuas mãos eu ponho a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Jesus está falando, a igreja é minha e eu edifico. Mas sabe quem vai gerenciar essa igreja aqui na terra, Pedro? Você, vocês, os meus discípulos. Missões é gerenciar o reino de Deus na terra. Já parou para pensar nessa responsabilidade? Gerenciar o reino de Deus na terra. Se eu viajar e te der a chave da casa e te dizer, faça o que você quiser, a casa é tua, a primeira coisa que você precisa é me conhecer, entender que eu estou te dando, estou te transmitindo algo de muita confiança, a minha casa, a casa da minha família. A segunda coisa que você precisa saber é o que eu gosto e o que eu não gosto que se faça dentro da minha casa. Porque talvez você pode fazer alguma coisa. Já pensou se eu deixo você tomando conta da minha casa para eu viajar 30 dias com minha família? Quando eu volto, você pintou as paredes da minha casa tudo de roxo. Falei, não, esse pastor de vez em quando usa umas gravatas roxas. Já percebi, ele gosta desse negócio. Eu vou pintar essas paredes tudo de roxo. Quando eu falei, irmão, o que você fez? Pastor, eu achei que o senhor gostou. Rapaz, você achou errado. Esse negócio está parecendo pano de caixão. Esse negócio não faz isso, rapaz, não pode. Por quê? Porque você não sabia realmente o que eu gostava ou o que eu não gostava. Jesus disse para Pedro, você já recebeu a revelação, então saiba, a igreja é minha. Segundo, eu edifico a igreja, ela fica de pé por minha causa. Terceiro, você vai gerenciar a igreja na terra, você vai gerenciar o reino de Deus na terra. Então entenda o reino, saiba o que é o reino de Deus é o poder, é o domínio que Deus exerce na terra. E aí o salmista vem nos dizendo, os teus santos te bendirão, vão proclamar, falarão da glória do teu reino, mas eles vão anunciar o princípio do reino. O teu reino é eterno, o teu reino subsiste por todas as gerações. Oh, aleluia. Eu vi, aos 40 anos de idade, eu tive a oportunidade de ver alguns reinos ruírem. Eu vi o reino do comunismo cair por terra. Eu me lembro de quando os muros de Berlim foram derrubados. Eu vi muitos reinos cederem neste mundo. Homens que reinavam cederam. Eu vi o reino de Saddam Hussein cair. Eu vi o reino de Bin Laden cair. Eu vi o reino da ditadura militar cair. Eu me lembro de 85, os movimentos antirretas já nesse país caíram. Reinos caem, reinos desabam, reinos se abalam, os reinos passam. Aleluia. Em alguns países da Europa, o reino do islamismo já acabou e está acabando. Sabe por quê? É um reino humano, é um reino humano. Quando olhamos para a igreja, o Bob Brainer escreveu um livro chamado Uma Análise Administrativa do Ministério de Jesus. E aí o Bob Brainer diz assim, se a gente analisar a igreja como uma empresa, vamos pensar a igreja como uma empresa, ela seria a empresa mais fadada ao fracasso de toda a história. Porque ela foi criada com um sócio majoritário, Jesus de Nazaré, 12 sócios fundadores, os discípulos em uma só noite. O sócio majoritário foi traído pelo homem de confiança, o tesoureiro da empresa, aquele que disse que iria com ele até a morte, era mais valente, foi o primeiro que negou por 3 vezes. Só um, que foi João, ficou olhando o que estava acontecendo ainda de longe. Se a igreja fosse uma empresa, ela estaria fadada ao fracasso. Mas o Bob Brainer diz assim, a diferença da igreja e das empresas é que o dono dela, aquele que a criou, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele disse para João, eu sou aquele que estive morto, mas eis que eu estou vivo. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Trago nas minhas mãos a chave da morte e a chave do inferno. Tem gente que acha que Jesus foi no inferno tomar a chave do diabo. É mentira, ele não foi. Ele não disse eu tenho, eu tomei. Não, ele disse trago nas minhas mãos. Quem traz tem, sempre teve e sempre terá. Ele é o dono de tudo.
O reino de Deus é perene, o reino de Deus subsiste, o reino de Deus é eterno, o domínio de Deus nunca vai acabar. Aleluia! Haverá um tempo em que o anticristo vai se manifestar, e quando ele pensar que acabou com o reino de Deus, Jesus Cristo vai voltar, descer no Monte das Oliveiras, e vai vencer todas as coisas. Eu vou encerrar agora. Eu queria encerrar cantando um trechinho, um coro do hino, parece que o número 100 da harpa. Quem quer ir por Jesus, a nova proclamar. O reino de Deus é tão poderoso. Estava em Jerusalém, sentado no Monte das Oliveiras, o mirante do Monte das Oliveiras, olhando para a cidade de Jerusalém, a porta oriental. A porta oriental está trancada, fecharam a porta oriental, concretaram a porta oriental. Do Monte das Oliveiras, abaixo do mirante, tem um cemitério, mais de $1 milhão para ser sepultado lá. Porque os judeus acreditam que Jesus, e é a verdade, é bíblico, Jesus vai voltar descendo no Monte das Oliveiras, e eles acreditam que quem estiver sepultado ali vai ressuscitar primeiro. Aí embaixo tem um vale. Acima do vale, diante da porta oriental, os judeus acreditam que Jesus vai entrar em Jerusalém pela porta oriental. Em frente à porta oriental tem um cemitério de autoridades muçulmanas. Aí eu perguntei o quê? Por que o cemitério das autoridades muçulmanas está em frente ao mirante do Monte das Oliveiras, em frente à porta oriental? Ele diz: porque as autoridades, os muçulmanos, eles sabem que Jesus vai descer aqui. E eles pensam o seguinte: se ele descer, a porta oriental está concretada, mas antes dele chegar na porta oriental, ele vai ter que passar pelo cemitério das autoridades muçulmanas, que vai impedi-lo de entrar. E se ele passar, ele não conseguirá entrar, porque a porta está concretada. Quando ele me falou disso, eu disse glórias a Jesus. Ele falou: por que glórias a Jesus? Porque se quem é crente tiver alguma dúvida de que Jesus vai descer e é totalmente vencedor, os muçulmanos estão nos dizendo isso. Porque se eles não soubessem que Jesus, e não tivessem medo que Jesus vai entrar ali, eles não tinham concretado a porta, e eles não construiriam cemitério ali. Eu sei de uma coisa: Paulo diz que nós ouviremos a voz como de trombeta, de alarido, de arcanjo de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que estivermos vivos seremos transformados, subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Depois da grande tribulação, nós voltaremos com Jesus. Ele vai descer no Monte das Oliveiras. Eu não sei se quem está sepultado ali, judeu, vai ressuscitar primeiro ou não, até porque quem já é crente já ressuscitou com o arrebatamento. E eu não quero nem saber, uma coisa eu sei: o cemitério muçulmano não vai impedir Jesus de entrar em Jerusalém. A porta oriental concretada não vai impedir Jesus de entrar em Jerusalém. Ele entrará em Jerusalém, se assentará no trono, e a sua glória se estenderá por toda a terra. Isto é o reino de Deus. Isto é o reino de Deus. Meus queridos irmãos, nós podemos proclamar este reino, anunciar este reino, dar glórias a Deus por causa deste reino. Você pode ficar de pé, por favor? Pode. Quem quer ir por Jesus, a nova proclamar nos antros de aflição, miséria, mal e dor, cristão, anunciai que Pai quer derramar o bom Consolador, o bom Consolador, o bom Consolador que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, e de proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. Deixa eu ouvir a tua
tua voz, deixa no mundo. Só quem é crítico consegue cantar essa estrofe com alegria. Olha o que ela diz: ó grande eterno amor, ó gozo divinal, eu tenho em proclamar o dom de meu Senhor. Por quê? Pois mora já em mim, pois mora já em mim, pois mora já em mim poder celestial. O bom, Ele já mora em nós, Ele já mora em você. Então erga a tua voz com alegria e cante: